Existe uma situação que se repete na vida de muita gente. Ela é silenciosa, cansativa e profundamente frustrante. A pessoa ora, acredita, confia, pede direção, mas trabalha duro e continua ganhando pouco. Não é falta de fé, não é falta de esforço e, na maioria das vezes, não é falta de caráter. É uma armadilha mental, sutil, bem intencionada e extremamente comum entre pessoas de fé. E o pior, ela parece espiritual. Por isso prende tanta gente por anos. Napoleon Hill observou algo muito claro ao estudar milhares de pessoas. Existem indivíduos profundamente religiosos, disciplinados e corretos, que permanecem financeiramente estagnados, não porque Deus falhou, mas porque eles terceirizaram decisões que nunca deveriam ter sido terceirizadas. Essa é a armadilha. Acreditar que orar corretamente substitui pensar, planejar e decidir corretamente. Orar é essencial, mas oração não é estratégia. Quando a oração vira substituta da ação consciente, ela deixa de ser força e vira adiamento. A Bíblia nunca ensinou isso, mas muita gente aprendeu assim. A armadilha mental começa quando alguém acredita que, se Deus quiser, vai acontecer, sem perceber que Deus age através de princípios, não no lugar deles. Essa crença cria uma postura perigosa. A pessoa espera que algo externo mude, sem mudar internamente a forma como pensa, decide e administra. Ela ora por provisão, mas não organiza o que já tem. Ora por oportunidades, mas não se prepara para reconhecê-las. Ora por crescimento, mas evita decisões desconfortáveis. E o tempo passa. Napoleon Hill dizia que o universo responde à mente organizada em ação, não ao desejo bem intencionado. A Bíblia diz a mesma coisa quando afirma que fé sem obras é morta. Mas o problema é que muita gente transformou fé em espera passiva. Essa é a armadilha. Outro aspecto profundo dessa armadilha mental é a confusão entre humildade e anulação pessoal. Muitas pessoas de fé acreditam que buscar crescimento financeiro pode ser sinal de orgulho. Então, se contentam com pouco, mesmo quando poderiam crescer. Elas oram pedindo mais, mas se sentem culpadas quando surge a chance de avançar. Napoleon Hill chamava isso de conflito moral inconsciente. A pessoa quer prosperar, mas acredita que prosperar pode torná-la menos espiritual. Então, ela se sabota. Trabalha muito, mas trava no ganho. Ora, mas não se posiciona. Outra armadilha poderosa é a crença de que sofrer santifica. Muita gente acredita, mesmo sem perceber, que quanto mais difícil for, mais espiritual é o caminho. Mas a Bíblia nunca glorificou o sofrimento financeiro como virtude. Ela reconhece o sofrimento, mas aponta para a sabedoria como saída. Sofrer não gera prosperidade. Entender gera. Napoleon Hill dizia que esforço sem inteligência aplicada é uma das maiores causas de frustração humana. Orar muito e ganhar pouco também acontece quando a pessoa usa a oração como compensação emocional. Ela trabalha demais, se cansa, se frustra. Então ora buscando alívio, não direção. Mas oração não foi feita para anestesiar confusão. Foi feita para trazer clareza. Quando a oração não leva a decisões novas, ela perde poder prático. Outro ponto central dessa armadilha é a ausência de visão clara. Muitas pessoas oram pedindo bênção, mas não sabem exatamente o que querem construir. Sem visão, todo esforço vira sobrevivência. A Bíblia é clara. Onde não há visão, tudo se perde. Napoleon Hill foi ainda mais direto. Riqueza começa com propósito definido. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho cansa. Outra armadilha mental perigosa é acreditar que trabalhar mais horas resolverá tudo. Muita gente ora pedindo prosperidade e responde trabalhando mais. Mas trabalhar mais sem mudar a lógica só aumenta o cansaço. Existe um limite físico para o esforço. Não existe limite para a inteligência aplicada. Napoleon Hill ensinava que prosperidade real exige que o dinheiro e as decisões trabalhem junto com você, não apenas o corpo. A Bíblia fala de multiplicação,
não de exaustão. Outro erro profundo é a terceirização da responsabilidade financeira. A pessoa diz: Deus proverá, mas não controla gastos, não cria reserva, não planeja. Deus prover não significa Deus administrar por você. A Bíblia está cheia de exemplos de planejamento, estratégia e preparo, inclusive financeiro. José não orou apenas, ele planejou. Sem o plano, a provisão teria sido desperdiçada. Napoleon Hill dizia que prosperidade sustentável exige previsão. Outra armadilha mental é a confusão entre generosidade e desorganização. Muita gente ora pedindo prosperidade, mas doa além do que pode, se endivida, se desorganiza e chama isso de fé. Mas quando você quebra financeiramente, você perde capacidade de ajudar no futuro. Generosidade verdadeira nasce de abundância organizada. Napoleon Hill afirmava que ninguém consegue contribuir consistentemente se não construiu estabilidade primeiro. Outro ponto sensível: a armadilha de evitar aprender sobre dinheiro por achar que isso não é espiritual. Ignorância nunca foi virtude espiritual. Quem não entende dinheiro acaba sendo controlado por ele. A Bíblia fala de sabedoria. Napoleon Hill falava de conhecimento organizado. São duas linguagens para o mesmo princípio. Outra razão pela qual alguém ora muito e ganha pouco é o medo de se posicionar. Muitas pessoas de fé evitam cobrar valor justo, mudar de rota, dizer não negociar, por medo de parecerem gananciosas. Mas humildade não é aceitar qualquer condição. É ter clareza de valor sem arrogância. Napoleon Hill observou que pessoas que não se posicionam acabam sempre realizando os projetos de outros. Outra armadilha é a lealdade invisível ao passado. A pessoa tem medo de crescer mais do que a família, mais do que o ambiente onde nasceu. Então ela ora, mas se limita, se esforça, mas se sabota. Napoleon Hill dizia que apego emocional ao passado é um dos maiores bloqueios ao progresso. Outro erro comum é confundir oração com repetição de palavras. Oração verdadeira gera alinhamento interno. Alinhamento interno gera decisões novas. Se depois de orar tudo continua igual, a oração não foi aplicada. A Bíblia mostra pessoas que oravam e depois agiam com coragem. Napoleon Hill dizia que pensamento sem ação é ilusão, mas ação sem decisão consciente também é ilusão. Se você juntar tudo isso, a armadilha mental fica clara. Não é que você ora demais, é que você ora sem clareza, ora sem decisão, ora sem estrutura, ora sem assumir responsabilidade. Nada disso invalida sua fé, mas tudo isso limita seus resultados. A boa notícia é que essa armadilha pode ser quebrada quando a oração passa a gerar decisões claras. Planejamento, aprendizado, posicionamento, algo muda. A fé deixa de ser espera e passa a ser direção. Napoleon Hill dizia que sucesso é a aplicação correta de energia na direção certa. A Bíblia reforça que sabedoria aplicada gera fruto. Se você ora muito e ganha pouco, não se condene. Provavelmente você apenas aprendeu um modelo incompleto, e modelos incompletos geram frustração. A libertação começa quando você entende que oração não substitui estratégia. Fé não elimina responsabilidade. Confiar em Deus não anula decidir. Quando isso se alinha, o esforço começa a fazer sentido. E pela primeira vez, orar deixa de ser peso e se torna força que direciona. Essa é a armadilha mental que quase ninguém percebe. Mas quando você enxerga, ela perde o poder e o caminho se abre.